Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Muito se falou recentemente sobre os embates políticos e a crise entre os poderes. Mas passou discretamente no radar, entre tantas discussões e debates, a MP 1045. Essa medida provisória antes tratava apenas da extensão do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o chamado BEM, que permite às empresas reduzirem a jornada de trabalho e o salário dos funcionários durante a pandemia de Covid-19. Mas, durante a apresentação do texto na Câmara dos Deputados, foram inseridos adendos no texto base, que vão além das mudanças temporárias para esses tempos de crise econômica e sanitária. Medida provisória 1045 de 2021, que renova o programa de redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho com o pagamento de benefício emergencial aos trabalhadores. O texto base da medida provisória foi aprovado e os deputados e deputadas precisam votar os destaques apresentados pelos partidos. São aquelas tentativas de alterar o texto base dessa medida provisória 1045, que alguns deputados chamam de mini-reforma trabalhista. Entre os complementos ao texto base estão as inserções de 2 programas que estão gerando muita polêmica. Uma das medidas é o Priori, que quer estimular a contratação de jovens entre 18 e 29 anos e pessoas com 55 anos ou mais que estão há mais de um ano sem emprego formal. Como incentivo para as empresas aumentarem as contratações, os funcionários que estariam trabalhando sob esse programa não teriam direito de receber os devidos encargos em caso de demissão, além de reduzir a multa do FGTS de 40% para 20%. Esse regime também prevê a diminuição da alíquota do FGTS de 8% para 2%. Aumentando ainda mais o tempo para a aposentadoria. Outra medida incluída no texto é o REQIP, que prevê diminuir a burocracia de contratação, principalmente de jovens. O programa prevê um acordo entre a União e a empresa interessada, com uma bolsa mensal paga pelas 2 partes, para incentivar a inclusão de jovens no mercado de trabalho. Essa medida também determina que a empresa não terá vínculo empregatício com o trabalhador, o que resulta num regime sem direitos trabalhistas, com a exclusão até mesmo do direito a férias remuneradas e ao 13º salário. A empresa poderá estabelecer um contrato nesse modelo por até 3 anos, que não terá contribuição para o FGTS. Em média, estima-se que o jovem vai receber cerca de R$ 500 por mês para trabalhar meio período, menos da metade do salário mínimo. Na primeira parte desse episódio, vamos traçar os aspectos legais com relação a essas mudanças. Para isso, temos a ajuda do Henrique Melo. Ele é advogado trabalhista. Henrique, muito bom conversar com você. Vai ser muito bom ter essa aula contigo. Bem-vindo. Muito obrigado, Carol. É um prazer participar e espero poder contribuir com algumas informações para a gente entender melhor esse tema. Henrique, falamos aqui. Essas inserções desses 2 programas foram feitas numa medida provisória. Do ponto de vista legal, isso é possível? Do ponto de vista legal, é possível, à medida em que a Câmara dos Deputados e o próprio Senado, os integrantes do nosso Congresso Nacional, eles são livres para propor emendas a projetos de lei ou mesmo a medidas provisórias. O que acontece é que essas inserções de temas que são estranhos à matéria que está sendo debatida, no caso a MP, elas foram decididas, elas foram reputadas pelo Supremo Tribunal Federal em 2015 por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade como contrárias à nossa Constituição Federal. Então a gente tem um problema de constitucionalidade quando eu coloco temas que são estranhos à matéria que está sendo analisada pela Câmara ou pelo Senado. Que seriam os jabutis, Henrique. É isso. Essa expressão que a gente tem utilizado, que são jabutis, nada mais é do que emendas parlamentares que não tenham pertinência com a temática da norma que está sendo discutida e votada pela Casa Legislativa. Então, dessa forma, o que a gente pode esperar, Henrique? Essas adições, essas inserções devem ser rejeitadas lá na frente? Olha, existe uma possibilidade, à medida em que alguns senadores já indicaram um certo desconforto. Acho que vale ressaltar também que as centrais sindicais estão atuando, já vinham atuando junto à Câmara dos Deputados e agora prometeram essa atuação junto ao Senado Federal,
para que o texto não seja aprovado ou para que essas alterações que foram propostas pela Câmara dos Deputados, esses jabutis que foram inseridos na MP 1045, eles sejam rejeitados. É até importante fazer uma ressalva aqui, Carol, que quando a gente tem alterações a uma medida numa proposta de uma medida provisória, ela acaba virando um projeto, uma proposição de lei, tá? Então, proposição de lei diversa daquilo que era a MP, do texto original, que é exatamente o que está acontecendo com a MP 1045. No caso, medida provisória teria uma tramitação mais rápida. Isso, a tramitação das medidas provisórias, ela é mais expressa. O jabuti, por si só, o texto estranho à proposição, ele pode entrar, inclusive, num projeto de lei. Mas é muito mais comum que isso ocorra em medidas provisórias por essa tramitação mais acelerada. Uma medida provisória, uma vez que ela é promulgada pelo Poder Executivo, pela Presidência da República, ela tem uma validade de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Então, nós estamos realmente aí praticamente próximo ao prazo de análise da medida provisória 1045. Esse prazo foi suspenso por alguns dias durante o recesso do Congresso, agora no mês de julho, mas você não tem aquele espaço ou aquele período maior de debates que você tem num projeto de lei comum, por exemplo. Vamos agora para a questão do mérito dos programas, ao que se propõem essas mudanças. Estamos diante, Henrique, de uma mini-reforma trabalhista? Carol, dada a quantidade de alterações que estão sendo propostas nesse texto, dá sim para a gente chamar aqui de uma nova tentativa de mini-reforma trabalhista. Nós tivemos a reforma trabalhista propriamente dita, que ocorreu em 2017, e desde então vem se falando muito em novas mini-reformas trabalhistas. O texto da medida provisória 1045, ele nada mais é do que a reedição de um programa que nós tivemos ano passado, no auge da pandemia, com a possibilidade de redução proporcional de jornada e salário de empregados ou mesmo suspensão de contrato de trabalho com o pagamento do benefício emergencial por parte do governo. Essa é a proposta da medida provisória 1045. Nós estamos agora diante de um texto legislativo que foi objeto de várias mudanças e que traz novas formas de contratação de trabalhadores com direitos trabalhistas reduzidos, alterações com relação a determinadas profissões que têm uma redução, uma jornada de trabalho reduzida, e essa proposta vem para mudar isso também. Mudanças no sistema de fiscalização do trabalho, criando um duplo grau de análise administrativa das fiscalizações do trabalho e aumentando as hipóteses em que os fiscais do trabalho são obrigados a realizar a chamada dupla visita, que é quando o fiscal do trabalho tem que ir 2 vezes numa determinada empresa, verificada uma infração, para aí sim poder aplicar uma multa. E a gente tem até alterações no que se refere à concessão do benefício da justiça gratuita para quem está pleiteando direitos perante a Justiça do Trabalho, para quem está propondo reclamação trabalhista. Então, é bem extenso, Carol. Eu chamaria, sim, de uma nova mini-reforma trabalhista. E pelo que você enumera, Henrique, é uma mini-reforma trabalhista que deixa o trabalhador mais vulnerável. Minha pergunta do ponto de vista legal. O momento atual de pandemia, com alto número de desempregados, com uma tentativa de recuperação econômica, são mudanças que se justificam? Se nós pensarmos do ponto de vista do atual nível de desemprego, o alto percentual de desempregados que nós temos no país, e inclusive pesquisas no sentido de que os jovens são os que têm um maior percentual, maior índice de desemprego nessa população jovem, você justificaria talvez ali o determinado priori, que é o Programa de Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego, exclusivamente para jovens entre 18 e 29 anos, pessoa adulta já de 18 e 29 anos e pessoas maiores de 55 anos. Tem alguns requisitos para você contratar e uma alíquota de FGTS menor. Você está precarizando um pouquinho ali a condição para o trabalhador, na expectativa de que isso vá gerar um aumento, um incentivo para que as empresas contratem. A grande crítica, e aí por esse lado se justificaria certamente, Carol, a grande crítica que nós temos do outro lado é que as empresas, para contratarem, para gerarem postos de trabalho, quaisquer que sejam esses postos de trabalho, precisam de uma recuperação no cenário econômico. Então, não é porque de repente se tornou mais barato empregar que eu vou começar a criar postos de trabalho dentro de uma indústria. Eu preciso de todo um cenário econômico para que isso
se concretize em postos de trabalho. Ou seja, a pasta da economia teria que trabalhar em dobro, justamente voltada para essa tentativa de recuperação econômica diante do cenário que vivemos hoje. Correto, e talvez não criticando totalmente essas novas possibilidades de contratação, mas elas seriam muito mais bem-vindas se elas viessem acompanhadas de incentivos ou auxílios econômicos, linhas de créditos específicas para as empresas, justamente para possibilitar essa retomada econômica nesse cenário de saída da pandemia e de toda a crise que nós vivemos. Com certeza, você aliando uma atuação maior, talvez aí da pasta da economia, eu acho que a receptividade dessas medidas talvez seria maior, uma vez que hoje elas são objeto de grande crítica. E vamos aprofundar isso já na segunda parte do episódio, as questões econômicas que envolvem a medida provisória. Henrique Melo, ele é advogado trabalhista. Foi muito bom contar com seu olhar, Henrique, aqui no Bem Tem Mais. Até uma próxima. Muito obrigado, Carol. É um prazer. Até a próxima. Então vamos focar nas questões econômicas agora, porque ao mesmo tempo em que muitas críticas circundam essas mudanças, elas abordam pontos defendidos pelo Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes e sua equipe veem com bons olhos a redução de encargos trabalhistas e consideram esses pontos não como empecilhos, e sim como avanços, já que essa reforma se alinha com os planos do Ministério da Economia para flexibilizar as contratações e ampliar a geração de empregos. É a chamada desoneração da folha de pagamento. Na segunda parte desse episódio, vamos traçar as motivações e possíveis consequências dessas mudanças previstas nesta medida provisória, com um olhar do ponto de vista da economia. Para isso, contamos com a ajuda dela, Thaís Heredia, nossa analista de economia da CNN, que é sempre bom falar com a Thaís. Thaís, bem-vinda sempre, sempre, sempre. Obrigada, Carol. Um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Pode chamar que eu venho sempre. E aí a gente sempre chama, Thaís, principalmente porque queremos saber como é que a equipe econômica recebeu essas modificações. A gente falou que, de fato, foram pontos defendidos pela pasta da economia. Mas quais são os principais pontos que a equipe econômica vê como positivos para defender essas mudanças na medida provisória? Carol, o ministro Paulo Guedes, desde o primeiro dia de governo, ele sempre falou do engessamento do mercado de trabalho no Brasil, né? Ele sempre falou muito bem, por exemplo, da reforma trabalhista de 2017, mas queria fazer mais. O projeto da carteira verde e amarela, lá atrás, ainda de 2019, houve uma tentativa do governo de já promover lá uma flexibilização das regras, o que seria um avanço sobre a reforma trabalhista que tinha acontecido em 2017, mas ela não foi aceita, porque basicamente ela flexibilizava muitas regras para a contratação de trabalhadores e, na visão do Congresso Nacional, aquilo era como se rasgasse o que tinha sido preservado da consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Aqui no Brasil houve muita resistência também dos sindicatos, politicamente foi impossível passar. Dessa vez, motivado pelo sucesso do programa BEM, que foi aquele programa que permitiu aos trabalhadores formais a suspensão de contrato e a redução de jornada e salário, o governo aproveitou a carona dessa medida provisória para tentar embutir ali 2 programas de reinserção de jovens e pessoas com mais de 55 anos no mercado de trabalho, que é exatamente os chamados jabutis, né, como você chamou aí, os jabutis da medida provisória. Então, é uma mini reforma trabalhista promovida e que sempre foi desejo do ministro Paulo Guedes, né? Então, ele, de um lado, do lado do custo do trabalho, ele sempre quis desonerar a folha de pagamento, pensando que quanto maior o custo para empregar formalmente, menos as empresas empregariam do ponto de vista formal, e quanto maior o engessamento, ou, por outro lado, menor a flexibilidade para a absorção de mão de obra, melhor para a geração de empregos. Quanto mais flexível, mais empregos poderiam ser gerados. Ele sempre citou, por exemplo, o que acontece na economia americana.
americana. E o que aconteceu na pandemia foi realmente impressionante, porque houve perda de 20 milhões de vagas em um mês e recuperação de 15 milhões de vagas nos outros 2 meses seguintes. Nos Estados Unidos, as leis são muito mais flexíveis do que aqui, né? Aqui nós temos um conjunto de leis trabalhistas que não permitiriam jamais que isso acontecesse. O programa BEM, que está ainda em vigor, foi renovado agora em 2021, adotou medidas parecidas com que a economia americana já tem ali como base da sua engrenagem, que é a possibilidade de reduzir jornada, reduzir salário, enfim, coisas que não eram impensáveis antes no Brasil. Então, o ministro Paulo Guedes precisava arrumar um jeito de financiar isso. Conseguiu fazer uma fórmula que isenta as empresas de fazer contribuição para o Sistema S, diminui a conta para o fundo de garantia, ou seja, conseguiram fazer uma matemática ali que coloca o programa na praça, sem gerar mais custo para as empresas, sem engessar tanto, criando essa flexibilidade para absorver mão de obra e, ao mesmo tempo, ali um pouco uma justificativa de que o momento pós-pandemia vai precisar de um instrumento assim. Thaís, e num momento em que falamos no alto número de desempregados aqui no Brasil, 14 milhões de brasileiros sem emprego, essas mudanças na medida provisória conseguem solucionar esse problema ou lá na frente simplesmente esse problema pode ser ainda maior? Ô Carol, olha, eu prefiro provocar um debate partindo de uma premissa diferente, que talvez seja mais dramática do que o atual número de desempregados no Brasil. Porque antes da pandemia, o desemprego era menor, mas ainda era muito alto, cerca de 12%, um pouco menos de 12 milhões de pessoas, né? Então, já convivíamos com um mercado de trabalho muito apertado, com pouca oferta de vagas, mas o retrato que ainda de antes disso é a quantidade de trabalhadores formais e a quantidade de trabalhadores informais ou aqueles que estão por conta própria, ou seja, aqueles trabalhadores que não estão mais sob a proteção da CLT. É praticamente um terço, ou 30 e poucos por cento, 38, 35%, depende da estatística, são trabalhadores que estão na CLT com carteira assinada, 39, 38, 39%, já bateu até em 40%, são os trabalhadores informais, aqueles que não têm nenhum tipo de formalidade, não tem uma MEI, não tem um CNPJ e nada, e o resto, os outros 30%, 28%, 27% dos trabalhadores com o CNPJ trabalhando por conta própria. Então, a economia brasileira, ela deu um jeito já, antes da reforma trabalhista e depois da reforma trabalhista ainda mais, e agora durante a pandemia nós tivemos uma explosão de criação de MEIs, mostra que a CLT deixou de ser uma proteção incondicional para o trabalhador há muito tempo. Então, essa é uma realidade do Brasil. A flexibilização do trabalho, ela já vinha sendo debatida e ela promoveu mudanças com a reforma trabalhista, permitindo o trabalho intermitente, gerando uma redução, uma leve redução de custo tanto para o empregador quanto para o empregado e tentando manter, de alguma forma, alguma rede de proteção. O que é preciso entender é o seguinte, o que gera emprego, porque muita gente diz assim, fez a reforma trabalhista, não gerou emprego, então como é que vai fazer essa mudança agora, dizendo que vai gerar emprego? Então a referência já é ruim, porque a premissa também está equivocada. A premissa é, por que não se gera emprego no Brasil? Não é só por causa das leis trabalhistas, é porque falta investimento, né? O que gera emprego não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É investimento. Que investimento? Investimento no mercado financeiro? Não. Investimento na capacidade produtiva, investimento na infraestrutura, investimento em tecnologia, na inovação, na modernização da economia, investimento na qualificação do trabalhador. Nós não temos esse investimento aqui. Ele é muito pequeno frente à necessidade do Brasil. Então, a gente pode dizer, mas a reforma trabalhista foi aprovada e não gerou emprego. Verdade, não gerou, porque não houve crescimento econômico. Houve um crescimento econômico muito pequeno e a taxa de investimento não se recuperou. Agora vai mudar? Não dá para saber, porque vai depender de
se o ambiente geral de negócios vai levar as pessoas, os empresários, micro, pequenos e médios empresários, a contratarem mesmo com essa flexibilização. Então, fazer uma correlação direta entre uma coisa ou outra, eu acho que é uma premissa errada. Então, para responder a sua pergunta, Carol, o que vai tirar o Brasil da crise, mas não é da crise só de agora, é de uma crise estrutural, que é da baixa capacidade de geração de emprego e renda, e é por isso que a renda média no Brasil é tão baixa há tantos anos, é um ambiente de negócios onde haja segurança jurídica, onde haja previsibilidade, onde haja uma moeda estável e onde haja capacidade de qualificar o trabalhador brasileiro. O desemprego dos jovens causados pela pandemia é um desemprego que tem custos no longuíssimo prazo, porque são pessoas que deveriam estar começando no mercado de trabalho ou fazendo uma transição entre o final da educação e o início da sua participação no mercado de trabalho, e ficar sem trabalhar nessa fase da vida significa perder um momento de atualização e de aprendizado que depois, lá na frente, vai virar um salário menor e uma carreira mais curta. Então, a minha provocação aqui, a reflexão que eu quero provocar com os ouvintes é por aí. Esse é o mapa, esse é o diagnóstico, né? Podemos esperar que sim, que as empresas criem coragem. Outras medidas de desoneração já foram tentadas e tal, não geraram emprego porque o investimento não veio. Então, se a gente partir da premissa correta, a gente pode até dizer, então vamos experimentar, vamos dar ao jovem a oportunidade de vir mesmo sem a proteção da CLT, que só atende 30 e poucos % dos trabalhadores no Brasil, e vamos testar para ver se isso pode gerar mais vagas. Mas não adianta tentar fazer essa correlação direta e achar que ela é que deve responder à eficiência das medidas. Thaís, quais seriam os setores mais impactados com essas mudanças na medida provisória? O setor de serviços é o setor que pode ter o maior aproveitamento. Primeiro porque ele é o que mais emprega. Ele é o mais dinâmico também da economia. Como serviços no Brasil ainda não é um serviços que tem muita tecnologia e inovação embutidas ali na sua fundação, infelizmente, é um setor que tem capacidade de absorver uma mão de obra que não está extremamente qualificada. Então, essa flexibilização pode, de dois lados, abrir a possibilidade para que esses jovens entrem, né, comecem no mercado de trabalho, e que essa mão de obra com mais de 55 anos, que de alguma forma tem um repertório ali, tem um ativo que pode ser utilizado, mas que não consegue mais ser absorvido, porque vira um trabalhador muito caro, mesmo com toda a sua experiência, possa de alguma forma participar desse momento. O grande risco que eu vejo aqui é uma precarização do mercado de trabalho que seja mais permanente. Isso já é a realidade do setor de serviços. Há muita precariedade no emprego no setor de serviços. A grande questão é se ela vai piorar ou se ela vai melhorar. Mas, de novo, né, a precariedade do mercado de trabalho, ela depende também do crescimento da economia. Então, o setor de serviços pode ser, sim, um setor que pode fazer uso dessa flexibilização e absorver mais mão de obra. O que não dá para escapar, Carol e ouvintes, é fazer esse debate. Quer dizer, a gente achar que uma fórmula que hoje e há muitos anos só protege 30%, 35% dos trabalhadores brasileiros vai dar certo numa economia absolutamente mais dinâmica, mais tecnológica, sem fronteiras, e que isso vai proteger de alguma forma essas pessoas que estão sem emprego, eu acho que não. Questionar, pedir um debate transparente, fazer um debate público com mais calma, mas ao mesmo tempo com a pressa e a urgência que o momento pede, cabem, mas não deixar de tomar a decisão e de, sim, tomar um certo risco para ver se dá certo. Thaís Herédia, analisando conosco mercado de trabalho, economia. Sempre bom contar com a sua ajuda, Thaís. Até uma próxima. Obrigada, Carol. Um beijo para você e para os ouvintes. E seguimos por aqui, de olho no futuro, de olho na economia, mercado de trabalho. É assunto para o Item Mais. Voltamos na segunda. Bom fim de semana. Até lá. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização,
Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.